Som. Muito obrigado, Renato. Obrigado ao Coral Jovem. Bom dia a todos. Feliz sábado. Pensa numa alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado por nos receber aqui para uma semana especial chamada A Maior Esperança. Obrigado ao pastor Robson e também aos pastores que trabalham com ele. E obrigado a vocês por estarem aqui nessa manhã. Antes de eu começar o meu tema, eu queria só dar algumas rápidas informações. A semana que vamos realizar a partir de agora será uma semana bem importante. Nós vamos mesclar alguns temas de esperança e alguns temas também relacionados à profecia, porque nós estamos nesse contexto hoje do mundo, né? Então nós vamos ter temas muito bons durante a semana, preparados com muito carinho e com muita oração. E eu queria pedir a vocês que fizessem um esforço para estarem conosco durante a semana. Eu sei que quem mora aqui em São Paulo tem suas lutas com trânsito, com trabalho, com horário, com tanta coisa, mas eu queria apelar para que vocês fizessem um esforço a mais para estarem conosco. Dito isto, nós preparamos um cartão como este para os nossos convidados, para aqueles que frequentam aqui, mas ainda não são membros, ou para aqueles que estão nos visitando, ou para aqueles que, enfim, de alguma maneira, ainda não são membros oficiais da igreja. Eu queria que vocês recebessem um cartão como esse. Eu vou explicar o porquê. Mas antes eu queria saber se alguém já recebeu. Sim? Já recebeu aqui, ali também, lá atrás, recebeu? Ok. Tem alguém desse grupo que não recebeu? Levante a mão, por favor. Algumas pessoas não receberam. A nossa equipe aí de recepção tem cartões? Temos mais cartões? Por favor, pode entrar e entregar para eles agora. Enquanto isso, eu vou explicar a razão desse cartão. É o seguinte, no cartão de hoje, você vai ter aqui, de um lado, algumas frases, tipo assim, creio na Bíblia, creio na volta de Jesus, quero ir para o céu, frases assim. Aí você vai escolher uma dessas frases, ou duas, ou três, ou todas, e faça um xizinho na frase que corresponde ao que você acredita. Bem tranquilo. Aí você faz um xizinho aqui, certo? Aí aqui embaixo, coloque o seu nome, o seu endereço e um telefone. Pode colocar sem medo que esse material vai ser de uso exclusivo da igreja, não será entregue para ninguém, nem para político, nem para comércio, para nada. Fique tranquilo. Vai ser de uso exclusivo aqui da igreja, tá bom? Nós vamos cuidar bem dos seus dados. Fique tranquilo. Então, você vai preencher assim, por favor. E no final, quando eu terminar a pregação, eu vou convidar vocês que têm o cartão para virem aqui à frente. Vai ser a hora do chega mais perto. É um chega mais perto, vou chamar você para vir até aqui. Aí quando você chegar aqui, você traz o cartão na mão e chegando aqui, você vai entregar o cartão para mim. Eu vou recolher todos esses cartões e aí juntamente com um ou dois anciãos que estarão aqui, nós vamos orar por você com os cartões em nossas mãos. E depois da oração, a gente então encerra o culto. Tá bem? Tem mais alguém que não recebeu o cartão? Ali está. Enquanto estão entregando, já pode pegar uma caneta e ir preenchendo já, por favor? Enquanto isso, a nossa equipe entregou um cartão branco como este para os membros da igreja. Qual que é a ideia? A ideia é que você coloque aqui nomes de pessoas da sua família, de amigos e de alguém que um dia esteve aqui e hoje não está mais frequentando aqui. Que você coloque alguns nomes que você lembra aqui, nesse cartão, por favor, e nós vamos orar por essas pessoas agora, vou orar também no final, e se vocês permitirem, nós vamos recolher esses cartões, e durante toda a semana haverá um grupo orando por seus familiares, por seus amigos, e por pessoas que um dia estiveram aqui, e agora por alguma razão não estão mais. Nós vamos orar por eles, está bem? Então, por favor, os que receberam esse cartãozinho, preencha, por favor, nós vamos orar e a saída, a gente recolhe, a saída, esse aqui. Mas a gente vai orar daqui a pouco por esses cartões, por esses nomes, por essas pessoas. Certo? Muito bom. Vamos ver se todo mundo já recebeu os cartões.
Acho que quase. Falta ali só uma ou duas pessoas. Bom, ok. Nós vamos então agora fazer uma oração, mas eu queria combinar com vocês uma coisa. Sentar aqui no meu banquinho. Vamos combinar uma coisa? Durante a semana, vai ter um negócio bem interessante aqui, que eu queria que vocês participassem do sermão comigo durante a semana. Vai ser assim. Eu preciso de todo mundo que está aqui e que vai estar amanhã e que vai estar segunda-feira, que vocês se tornassem colunas de oração durante a programação. Então, assim, todo mundo que está aqui, eu estou convidando para ser uma coluna de oração enquanto eu prego. E enquanto eu estiver pregando, você está assistindo, ouvindo o sermão, mas em pensamento você está orando. Senhor, abençoa para que essa mensagem alcance os corações que precisam, abençoa os internautas para que essa mensagem chegue ao coração deles. Você está aqui com a gente, mas você está ligado em oração, ok? Quando eu fizer um apelo, você intensifica a oração. Senhor, toca o coração de quem precisa, que essa pessoa se entregue, que ela abra o coração e tudo. Eu queria que vocês participassem. E assim, em pensamento, aqui dentro mesmo, não precisa ir para uma sala, nada, aqui mesmo. E a gente vai transformar essa semana numa programação assim integrada, onde você ajuda a pregar, você ajuda a apelar, você ajuda nas decisões com a sua fé e com as suas orações. Pode ser? Pode ser? Aí é o seguinte, quando eu estiver pregando hoje, se caso eu der uma olhada fixa, por exemplo, para você, aí você faz assim igual você fez, ó. Eu estou pregando, se eu olhar para ele, dá um sinalzinho para mim para dizer, eu estou orando, entendeu? Aí se eu olhar para ela, dá um sinalzinho assim, discretamente assim, entendeu? Eu olhei para você, dá aquela sinalzinho assim, tipo, ó, né? Continua, entendeu? Eu olhei para o coral ali, ó, olhei, entendeu? Aí o que acontece? A gente vai criar um clima aqui dentro, assim, tipo de oração, o inimigo não terá poder, amém? E Deus, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Para ver se vocês pegaram o esquema? Vamos lá. Em breve Jesus voltará e Ele vem porque ama você, porque tem um plano para você, porque quer levar você e sua família para o céu. Aí, é isso aí, já pegou o esquema, é isso aí. Pronto, estamos preparados. Agora sim. Vamos orar com os internautas também. Assim sentados como vocês estão, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Pai querido, que bom estarmos aqui nessa manhã do teu santo dia. Agora vamos estudar a tua palavra. Pedimos sabedoria e a unção do Espírito Santo. Nós não temos poder em nós mesmos por nós mesmos, mas sabemos que o poder vem do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo já está aqui. Quando a igreja cantava, quando o coral cantava, quando o programa estava já acontecendo, ali atrás dava para sentir o teu poder. E agora pedimos que o teu Santo Espírito permaneça aqui dentro. Que ele se movimente aqui dentro. Que o Espírito Santo toque o nosso coração. Aqueça o nosso coração. E que essa mensagem possa converter cada um de nós. Abençoa também os internautas. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sem querer incomodar, mas dá para dar um pouquinho mais de retorninho para mim aqui na caixinha? Eu vou até virar um pouquinho essa caixinha para cá, se você não ficar bravo comigo. Aí. Me dá só um pouquinho mais aqui. Aí, assim eu não falo tão alto. Obrigado. Eu já falo alto naturalmente. Então, maravilha. Vamos abrir a Bíblia, pessoal, no livro do Apocalipse, capítulo 7. Tema de hoje, a mão de Deus ao leme. Alguém lembra desse título de um livro? Quem lembra? A mão de Deus ao leme, quem lembra? Os que são há mais tempo da Igreja Adventista já leram ou já ouviram falar desse livro maravilhoso, A Mão de Deus ao Leme. É o tema do sermão de hoje. Apocalipse 7, a partir do versículo de número 1. A gente vai ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Diz assim: depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol,
tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Pensa num texto poderoso, é esse daqui. Estou feliz de ver ele atrás, um grande amigo. Depois quero te dar um abraço. E mais do que um abraço. O Apocalipse é um livro extraordinário. No carnaval desse ano, aconteceu um episódio que chamou a atenção do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Acho que vocês vão lembrar. 2 cantoras, uma do ramo gospel e a outra de outro estilo. E a que era evangélica falou para a outra assim: olha, vai chegar o Apocalipse, hein? E vem o arrebatamento, hein? E Jesus vai voltar, hein? Lembra desse episódio? Sim. E a outra falou assim: não, aqui não vem Apocalipse e tal. Não vamos deixar e tal. Teve aquela cena aí, um pouco estranha, né? Mas o fato é que aquilo que aconteceu tocou o coração de muita gente, sabia? Deus, de alguma maneira, permitiu aquilo. E aquilo levou as pessoas a pesquisarem sobre Apocalipse, arrebatamento secreto e volta de Cristo. Quem de nós iria num carnaval fazer aquilo? Acho que ninguém daqui. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. E isso despertou muita gente. Você, quando dava um Google, as palavras mais buscadas, mais procuradas eram essas. E as pessoas queriam saber que Apocalipse é esse, que arrebatamento é esse, que volta de Jesus é essa. E até hoje a gente percebe que as pessoas estão interessadas nesse assunto. Todos nós aqui sabemos, os internautas também, que a palavra Apocalipse vem da língua grega e significa o quê? Revelação. Revelação. Então, na verdade, o Apocalipse é uma revelação de Deus para nós sobre o que vai acontecer no futuro. Ou seja, Deus falou assim: eu vou te contar uma coisa, eu vou te dizer o que vai acontecer no futuro, de bom e de ruim. Então Deus começa a abrir as portas, desvendar os mistérios da profecia, contando para nós o que vai acontecer. E isso é muito legal. Quer dizer, Deus gosta tanto da gente, que Ele fala assim: eu vou te contar as artimanhas do inimigo, para você ficar preparado, para não cair nas artimanhas dele. E vou contar também o meu plano para salvar você de tudo isso. Isso é Apocalipse, é a revelação de Deus. Amém? Isso é Apocalipse. E vocês sabem que o Apocalipse foi escrito num contexto bastante estranho. E esse contexto tem a ver conosco aqui em São Paulo. Vocês sabem que João foi levado, exilado, preso, para a ilha de Pátimos. E a intenção era silenciar João. Então, nós podemos dizer que a situação em que João se encontrava era uma situação de crise, porque ele estava sendo silenciado. Usando a linguagem da internet, queriam cancelar João. Então mandaram João para a ilha de Pátimos. Põe o cara lá e acabou. E aqui ele vai parar de pregar, de dar estudo bíblico, esse negócio, fazer evangelismo em Moema. Não vai mais não, manda para a ilha de Pátimos. Aí mandou para a ilha de Pátimos. Então, aparentemente, aquilo era um cala-boca. Aquilo era o seguinte: fica quieto, para de pregar, ok? Essa era a ideia ao colocar João lá. O que Deus fez? Deus fez um negócio sensacional. Deus transformou a crise numa bênção. Deus transformou o problema numa bênção. Segura essa aí, varão, irmão e irmã da internet. Atenção, irmãos adventistas e irmãos de outras denominações que estão vendo pela internet. Olha que mensagem tem aqui. Às vezes, quando nós passamos por crises, a gente muitas vezes tem a tendência de achar que tudo está perdido, de que Deus não gosta da gente, de que Deus não ouve as orações, de que Deus não responde, que Deus é esse, eu frequento a igreja, eu devolvo o dízimo, eu dou oferta, eu canto, eu participo, faço tanta coisa, e agora que eu estou numa crise, cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus não me atende, não me responde, não me cura, não me liberta, não me abençoa? A gente, nós seres humanos, temos essa tendência de pensar assim. E algumas pessoas até abandonam a fé. E a igreja dizem assim: eu pedi, eu clamei, eu fiz jejum, eu fiz oração. E cadê Deus? Deus não me ouviu, Deus não me respondeu, Deus não gosta de mim, quer saber? Não vou mais para a igreja. Essa é uma tendência humana, entendeu? É uma tendência humana. Mas veja o que aconteceu com João.
João foi levado para Pátimos para silenciá-lo, para fazer com que ele parasse a pregação, para intimidá-lo de alguma maneira. E sabe o que Deus fez? Falou: João, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É ou não é? Fica aí na ilha de Pátimos, o mar bate aqui, o mar bate ali, você está na solidão, você tem os seus medos, você tem suas crises, você tem suas perguntas sem respostas, é ou não é? Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar umas coisas que não mostrei para ninguém ainda. E Deus revela para João, na ilha de Pátimos, as maravilhas do Apocalipse. Não sai um amém? Deus revela as maravilhas do Apocalipse. Escuta essa. Escuta essa. Se não fosse esse contexto todo, será que as coisas teriam acontecido como aconteceram? Provavelmente não. Talvez aconteceria de uma forma diferente, mas não dessa maneira. E sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu descobri? Olhem para mim, senhores. Levantem a cabeça, olhem para mim. Internautas. Qual que é a câmera aí do Chega Mais Perto? Aquela ali? Eu vou olhar para lá, mas faz de conta que estou olhando para vocês também, tá? Atenção, olha o que eu aprendi. Escuta essa. Que são nos momentos de maior crise que Deus te revela os mais incríveis planos que Ele tem para você. Isso aqui dá um corte, não dá? Não dá um corte? Então, vamos lá. Você está passando por crise? Provavelmente sim, ou já passou, e se não passou, calma que vai passar. Vai passar. É assim que funciona. É ou não é assim? Em coral, não é assim que funciona? É assim, quem não passou, não joga pedra não, que vai chegar até o dia. De um jeito ou de outro, pode não ser igual, mas vai chegar o dia. Então é o seguinte, veja a história de João, O Apocalipse foi revelado a ele num contexto de exílio, de solidão, de vazio, de medo, entendeu? Aí Deus falou assim, deixa comigo, Deus revelou. Mas Deus só revela isso na crise quando a gente ora, confia, se consagra, se arrepende, pede perdão e abandona os pecados. Aí Deus faz o milagre, amém pessoal? E é isso que nós queremos apresentar esta semana. A semana chama a maior esperança. E você vai perceber que esse Deus que fez isso lá em Pátimos é o Deus que pode fazer isso aqui. A ilha de Pátimos, alguém já foi lá? Alguém já foi lá? Sim, eu também já estive lá. Você sabe que ali tem muita pedra ali, né? A ilha tem uma baita de uma pedra e várias outras coisas também. Mas te digo uma coisa. São Paulo é chamada de selva de quê? Pronto, é Pátimos aqui. É Pátimos, entendeu? E é aqui que Deus vai revelar coisas lindas para nós. Diga amém de novo. É isso. Então, o Apocalipse é extraordinário por estas e por outras coisas que nós vamos ver durante a semana. Claro que o meu tema de semana não é Apocalipse. Vai ter vários detalhes aí, vários detalhes envolvidos. Esse é um deles. Então, João estava lá e Deus revelou a ele essas coisas. E o capítulo 7 mostra uma revelação incrível. O capítulo 7 fala assim, João fala assim, ele estava recebendo uma visão, capítulo 7, teve uma visão, e na visão ele viu quantos anjos? Vai, conversa comigo, quantos anjos? 4. Sentados ou em pé? Peguei vocês, de novo. 4 anjos estavam sentados ou em pé? Estavam de pé. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Isso faz diferença? Faz. Ou se faz. Então, 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Olha que linguagem mais extraordinária. Que figura de linguagem tão profunda. Vamos lá. O número 4 representa totalidade. Essa igreja tem 4 cantos. Um lá, outro lá, outro lá, outro lá. Uma sala, qualquer sala, 4 cantos. Em qualquer ambiente você vai ter 4 cantos. Então aqui diz que os anjos eram 4. E eles estavam em pé nos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos, vocês sabem, representam os 4 pontos
cardeais. Então, mostrando que Deus está com uma mensagem para o mundo todo, para o planeta todo. É uma mensagem que engloba o planeta inteiro. Então, são 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. O grande detalhe aqui é, a mensagem de Deus é global. O plano de salvação é global. A mensagem do Evangelho não é só para Moema, é para o Brooklyn, é para o Ibirapuera, é para a Vila Mariana, é para o Itaim Bibi, é para a Saúde, é para São Paulo, é para Dubai, é para o Japão, é para o mundo árabe, é para a Janela 1040, é para os espíritas, é para os adventistas, é para os católicos, é para os evangélicos pentecostais, é para os budistas, é para os hindus, é para os judeus, é para os agnósticos, é para os ateus, é para os homens e para as mulheres, é para os fiéis e para os infiéis. A mensagem de Deus é para todo ser humano. Todo ser humano, indistintamente. Não quer dizer que todo ser humano vai aceitar, e não quer dizer que todo ser humano vai para o céu, não é isso. Mas a mensagem é para todos, indistintamente. Então veja que a linguagem do Apocalipse está nessa linha. 4 anjos nos 4 cantos da terra. Moema está aí, Moema está aí. Nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Bom, antes de falar dos ventos, eu dei uma ênfase na posição do anjo, né? Dos anjos. Eu perguntei, estavam sentados ou em pé? Estavam em pé. Sabe por quê? Porque essa posição que eu estou aqui agora representa muita coisa. Uma delas é assim, algo importante está acontecendo. Uma outra, posição de atalaia. Uma outra, posição de solenidade. Os anjos estavam em pé, porque a mensagem que eles representavam, e o Deus que eles representavam, tinha uma mensagem urgente para o planeta todo, para a terra inteira. Por isso estavam em pé. Os anjos em pé significa que algo extraordinário está acontecendo no céu e na terra. Por isso não é hora de estar sentados, nem deitados, nem de cócoras, nem dormindo, a não ser em pé. E eu estou falando espiritualmente, não fisicamente. Espiritualmente. A igreja de Moema não pode estar deitada, nem cochilando, nem sentada, nem numa rede, não, tem que estar em pé. Estar em pé é estar atenta, é estar alerta, é vigiar e orar. Estar de pé significa conhecer a Bíblia, as profecias, o tempo que a gente vive, a palavra, o chamado, o convite, o direcionamento de Deus. Isso é estar em pé. Os anjos estavam em pé. Por quê? Porque a mensagem do Apocalipse era urgente, é urgente. A mensagem de Deus é urgente. Por isso, não podemos sentar, temos que estar em pé. Vejam os 300 de Gideão. Por que eles foram então selecionados? Porque eles não fizeram o que os outros fizeram. Eles tomaram água, vigiando e orando o tempo todo. É assim que temos que estar em pé, como diz o texto bíblico. É assim. Então os anjos estavam em pé, porque algo importante acontecia no céu e na terra. E o que é que estava acontecendo nessa visão para dizer que os anjos estavam em pé? Bem, o que estava acontecendo aqui é que enquanto estavam em pé, seguravam os ventos. Vocês sabem que os ventos, de acordo com Jeremias 51, de 1 a 5, representa guerras, conflitos, batalhas, pelejas e, enfim, grandes problemas. Então, segurar os ventos, sabe o que significa? Que Deus está no controle. Deus está no controle. Às vezes a gente se desespera, né? A gente se desespera. Às vezes no meio político, alguns se desesperam. Às vezes na vida religiosa, alguns se desesperam. Às vezes na questão familiar, a gente se desespera. Claro, a gente deve se preocupar e orar, mas não se desespere. Confie em Deus. Deus está segurando os ventos. Isso quer dizer que Deus está ao volante, ao leme. Deus está na direção. Lembra da história daquele garoto que estava num voo? E o voo entrou numa zona de turbulência severa. E as pessoas, obviamente, ficaram muito desesperadas. Uns oravam, outros gritavam, outros choravam, enfim.
uma turbulência severa. E o garoto estava com o celular na mão, jogando. E o avião todo em movimento, em turbulência, e ele jogando. E todo mundo desesperado. Alguém olhou e falou assim: ei, menino, você é louco? O avião está para cair, você está aí jogando. Você não tem medo, não? Ele disse assim: não, não tem medo, não. Como não tem medo? Perguntaram. Ele falou: não, o piloto é meu pai. Está aí o recado. Deus está no controle. Olha para mim, irmã. Irmão, olha para mim. Deus está no controle. Entendeu? Você entendeu? Então saia daqui hoje diferente. Volta para casa e diga assim: a melhor coisa que eu fiz hoje foi vir à igreja. Só por essa frase. Deus está no controle, acabou. Não pensa você que quem está no controle é o Satanás. Está nada, rapaz. Satanás tem as coisinhas que ele faz, mas Deus está no controle. Quem está no controle não são os líderes religiosos. Quem está no controle não são os políticos. Quem está no controle não é quem tem mais dinheiro. A gente às vezes é tentado a pensar essas coisas. Mas não, senhor, não, senhora. Deus está no controle. Então, confia em Deus. E anda na presença dEle. Que Ele fará por você o que você não é capaz de imaginar. Sabe o que diz Jeremias 33? Fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É o que diz o texto bíblico. E você percebe que esses textos que eu estou citando ao redor do Apocalipse estão todos dentro do Apocalipse? A ideia está aqui dentro. Então Deus está segurando os ventos. Aí vem uma pergunta: por que Deus está segurando os ventos? Essa é uma pergunta. Aqui está o X da questão para a gente já fechar. Por que Deus está segurando os ventos? Será que as pessoas são tão boas, tão sinceras, tão santas, tão consagradas, tão obedientes, que Deus olha assim para São Paulo e fala assim: oh, que lindos, são fofos, eles são demais, não é? Quer saber? Eu vou segurar os ventos para eles. Aqui o pessoal não tem vício, aqui o pessoal não peca, não é? É todo mundo santo, entendeu? Eu vou segurar os ventos para esse povo. Lógico que não é assim, né, gente? Lógico que não. Nós somos todos pecadores, a começar por mim. A começar por mim, somos todos pecadores. Não quer dizer que você sai por aí fazendo coisa errada, não é isso. Eu estou falando da natureza humana. Somos todos pecadores. Então, vem cá. Por que Deus segura os ventos para a gente? Sabe aquele negócio na vida da gente que a gente fala assim: cansei de você. Não aguento mais não, tá? Não aguento. Eu desisto. Não tem esse negócio? Eu desisto. Não dá. Esse marido aí, não dá. Essa esposa também, não aguento mais. Esse filho, ó, eu lavo as mãos. Nós, seres humanos, somos assim, né? E tem coisa que a gente não aguenta mesmo, vamos ser bem sinceros, né? Tem coisas que a gente não aguenta, é verdade. Mas veja como nós somos. A gente lava as mãos. Vocês já imaginaram se Deus fosse igual a gente? Pensa comigo um pouquinho. Deus fala assim: ih, está orando de novo, é? Pecou de novo, é? Castigo. 1 semana sem respirar. Já era, amigo. Não, 1 semana não, 1 segundo já era. Veja se Deus fosse um Deusinho tipo assim, vingativo. Vingativo. Você pecou, Deus fala assim: pecou, né? Não aguento você mais não, viu? Então, você está frito na minha mão, acabou. Deus não é assim. Amém por isso. Amém por isso. E não é só lá não, é de todo mundo esse amém aí. Amém por isso. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Não esqueçam disso. Ele é 100% amor e 100% justiça. Mas a justiça de Deus não é como a nossa. Ainda bem, né? Então veja, por que Deus está segurando os ventos então? Se a gente é pecador, se a gente é rebelde, se a humanidade é assim e tal, por que Deus segura os ventos? Por 2 motivos.
Primeiro motivo, isso que eu vou dizer está no texto. Eu estou no texto. Primeiro motivo, Deus segura os ventos para que o outro anjo do verso 2, veja, tem 4 anjos no verso 1 segurando os ventos, ok? Mas o outro anjo do verso 2, seria o anjo número 5, ele aparece do nascente do sol e esse anjo traz consigo um sermão, um estudo bíblico, uma mensagem. Que mensagem está aí no verso 2? Qual é o assunto do verso 2? Ele trazia consigo uma coisa. O que ele trazia? Muito bem, esse é o sermão. O selo de Deus. O tema do sermão dele, o tema do estudo bíblico dele, o tema da aula dele, o tema que ele trazia era o selo de Deus. Então, enquanto os anjos seguravam os ventos, apareceu outro anjo, e esse outro anjo veio como nasce o sol, e ele grita para os 4, ele clamou para os 4. E ele fala assim, atenção você que está ali, e você que está desse outro lado, e você que está desse outro lado, e você que está desse lado aqui. Atenção vocês 4, não soltem os ventos ainda. Segura um pouco mais. Eu tenho uma mensagem para Moema. Eu tenho uma mensagem para São Paulo. Eu tenho uma mensagem para os internautas. Então segura os ventos um pouco mais. Não solte ainda, segura os ventos. Segura os ventos. E que mensagem você tem? Eu tenho a mensagem do selamento. O selo de Deus tem que ser ensinado. O selo de Deus tem que ser pregado. É o que diz o verso 2 e o verso 3. Ele fala assim, eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Então, não solte os ventos ainda. Olha o recado, pessoal. Não é extraordinário isso? E aí você fala assim, mas que selo é esse? Você fala assim, peraí, que selo é esse? Deixa eu dar uma pensada. Vou perguntar para Isaías. Vou lá para o profeta Isaías. Aí você vai lá em Isaías e fala, Isaías, onde é que eu acho o selo de Deus? Isaías 8,16. Isaías fala assim, tranquilo, vai para Êxodo 20. Isaías 8,16 manda para Êxodo 20. Isaías fala assim, o selo de Deus está na lei. Aí você vai para Êxodo 20 e lá você descobre o selo de Deus. O selo de Deus é o 4º mandamento. Que fala assim, lembra-te do dia de domingo para o santificar. O não saiu aqui até em vozes, hein? Você viu o não? Em vozes assim? O 4º mandamento diz o que mesmo? Lembra-te do dia de? Para trabalhar. Vamos fazer um contrato para a semana inteira? Vamos fechar um contrato para a semana inteira? Porque daí vocês me ajudam aí, né? Veja, lembra-te do dia de sábado para quê? Para quê? Santificar. Para o santificar. Para o santificar. Então, aí está o 4º mandamento, é o selo mencionado no verso 2 do verso 3. Então, por que Deus ainda não soltou os ventos? Porque precisa ensinar o selo de Deus para as pessoas. É uma tarefa fácil? Não. Não quer dizer que todo mundo vá aceitar e guardar, não é isso. Mas temos que ensinar. Temos que ensinar. Se vai aceitar ou não vai, cada um resolve aí. Mas nós temos que ensinar. Amém? Amém? É isso. Essa é a razão pela qual Deus não soltou os ventos ainda. Porque Ele precisa que o selo dele seja ensinado. Pregado para as pessoas. É por isso. Mas tem uma segunda razão. E com essa segunda razão que eu vou colocar agora, a gente vai entender ainda mais esse assunto. Mas para entender esse detalhe aqui, eu vou ler mais um texto aqui e vou pedir ajuda do maestro. Eu vou ler Apocalipse 18. Vamos abrir a Bíblia comigo? Apocalipse 18. Abra a Bíblia com calma. Apocalipse 18, verso 1. Olha que verso maravilhoso. E você vai ver a conexão de Apocalipse 18, verso 1, com Apocalipse 7. Olha só. Apocalipse 18, verso 1. Diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.
Sabe o que esse texto está dizendo? Que os moradores de Moema serão iluminados pela glória de Deus. É isso que está dizendo aí. Né, mestre? Mas não é só Moema. É o bairro que você mora. É a cidade que a sua família mora. É o mundo inteiro. O mundo inteiro. O texto bíblico está dizendo claramente: a terra inteira será iluminada pela glória de Deus. E agora vem a segunda razão, que na verdade não é uma segunda razão, é uma segunda maneira de falar sobre a mesma razão pela qual Deus ainda segura os ventos. Posso apoiar aqui? Acho que posso, né? É bom vigiar, né? Não custa nada, né? Deus não soltou os ventos ainda, porque Ele está pensando nos seus filhos. E nos meus também. Deus não soltou os ventos ainda, porque está pensando no seu cônjuge. Deus não soltou os ventos ainda, porque está pensando na sua e na minha família. Deus não soltou os ventos ainda, por causa das pessoas que moram aqui no prédio ao lado. Deus não soltou os ventos ainda, por causa dos funcionários da sua empresa e do seu escritório. Deus não soltou os ventos ainda, por sua causa. Se Deus soltasse os ventos ontem, muitas pessoas estariam perdidas. Se Deus soltasse os ventos hoje, ou soltar hoje, tem muita gente perdida ainda. Então o que Deus faz? Continua segurando os ventos. É um grande conflito, entendeu? Tem um terremoto aqui, um terremoto ali, uma guerra aqui, uma guerra ali. Cai um avião aqui, cai outro avião ali. Tem uma tragédia numa família aqui, uma tragédia ali. É um conflito, mas Deus ainda segura os ventos. Porque se Deus soltar os ventos, acaba tudo. Acaba tudo. Deus ainda segura os ventos. E Deus está olhando para nós nessa manhã, e para você internauta nessa manhã, e está dizendo, sabe o quê? Eu seguro os ventos. E você estude mais a Bíblia. Eu seguro os ventos. E você ore mais. Eu seguro os ventos. E você frequente mais a igreja. Eu seguro os ventos. E você para de fumar. Eu seguro os ventos e você para de beber. Eu seguro os ventos e você pare de usar drogas. Eu seguro os ventos e você pare de ter ódio das pessoas. Tira essa raiva do seu coração. Eu seguro os ventos e você perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Eu seguro os ventos e você se entregue a mim completamente. Eu seguro os ventos e você peça para ser batizado. Essa semana de preferência. Eu seguro os ventos e você deixa esse orgulho de lado. Entendeu? Eu seguro os ventos e você caia de joelhos na minha presença e clame a minha graça e a minha misericórdia. Eu seguro os ventos e vocês falem de mim para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Eu seguro os ventos enquanto vocês fazem a semana A Maior Esperança em Moema. Eu seguro os ventos para salvar mais pessoas. É por isso que Ele está segurando os ventos.
para salvar cada um de nós. Eu agradeço a Deus porque segurou os ventos para mim. Segurou os ventos para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus está segurando os ventos para vocês que estão aqui e para você que está vendo a gente pelas redes sociais. Deus tem um plano para nós. Deus vai salvar você. Olhe para mim. Deus vai salvar você. Deus vai levar você para o céu. Sabe quem não vai para o céu? Aquele que não quiser ir. Esse não vai. Se você não quiser, você não vai. Mas se você quiser, você vai. Deus está segurando os ventos para isso. Não importa quem você foi e nem o que aconteceu no passado. Não importa o que aconteceu no passado. O que importa é daqui para frente. Os teus amigos não precisam de explicação. E os teus inimigos não merecem explicação. Começa de novo. Hoje Deus segura os ventos para você começar de novo. Hoje Deus segura os ventos para resgatar você e a sua casa. Não espere que a sua família aceite. Aceita você. Não espere que o seu cônjuge aceite. Aceite você. Seja o João Batista da sua casa. Vá à frente. E Deus vai usar você para abrir o caminho. E para fazer coisas extraordinárias. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus Todo-Poderoso está falando conosco através da sua palavra. Isso é Apocalipse. Isso é revelação. Quanta revelação essa manhã. Quanta revelação nessa reflexão bíblica. Eu tenho certeza que o nosso Deus, enquanto eu falo e a gente medita, eu tenho certeza que o nosso Deus está andando por aqui. O Espírito Santo está andando por aqui. Está tocando o seu coração, chamando você, para que você se entregue completamente, definitivamente. Amém? É assim, ó. Deus segura os ventos e a gente entrega o coração. Quem nessa manhã deseja renovar a sua entrega, a sua fé, o seu compromisso de aceitar Jesus e de ir para o céu com Ele naquele dia? Levante a mão. Levante as duas. As duas. As duas. Levanta a mão, rapaz. Amém? Amém? Amém?